Bem-vindos ao nosso primeiro episódio e hoje a gente está aqui com a Juliana Freire, que é a nossa cerimonialista, Oi. que foi o nosso primeiro passo, a nossa primeira conversa para começar a concretizar tudo. Isso aí, foi uma situação muito engraçada que a gente veio aqui na Juliana e a gente estava no início, né? A gente estava começando a definir as coisas e a gente veio aqui, a Juliana... Tava começando não tinha nada definido. Não tinha Nada. definido. Nada É verdade, definido. a gente sempre acha que tem muita coisa definida, mas a Juliana já me ensinou que não é bem assim. Então a gente chegou aqui, a gente não tinha sequer uma data, né? E a Juliana falou, não, para casar tem que ter data. Eu falei, então beleza, vamos sentar, vamos resolver a data. E a gente pegou o calendário, a gente queria em agosto, e a gente escolheu a data e a gente fechou o contrato com a Juliana. Foi. A primeira vez já saiu daqui com Já tudo saiu definido. daqui. E logo que a gente entrou no carro, a Duda falou, você tem noção? Porque tipo, para tudo, né? Você tem noção do que a gente está fazendo? Meu mundo caiu. Meu mundo caiu, porque eu estava muito feliz com aquilo. Eu estava feliz porque a gente deu um Tadinha, passo em cara. direção ao que a gente estava querendo. E a Duda, tipo, me jogou um balde de água fria. Eu falei, mas por que? Eu não sei se a gente vai Eu conseguir. fiquei meio assustada, gente. É, a Duda ficou assustada. É. Não, é muita coisa, Medo você tem noção da também. responsabilidade? E eu sou meio sem juízo nesse sentido, né? Eu fui seguindo, eu falei, não, a gente tem que, vamos casar, vamos conseguir, vamos realizar. E daí pra frente a Duda passou a aceitar a ideia e ela virou a noiva de É fato. verdade. Que até então Você que era Ele a noiva da história. E aí já... E isso também é muito importante a gente falar, né, Gil? Porque quanto mais antecedência, eu acho que não tanta também, eu acho que não tem que ter tantos anos de antecedência, que hoje eu vejo gente planejando com 3 anos de antecedência. Mas ter uma boa antecedência é importante, né? Assim, gera menos ansiedade, né? Que é uma coisa que pega um pouquinho para algumas noivas, assim, e que é um pouco difícil de lidar, né? Mas é uma coisa tranquila também. Você vê que a gente já há algum tempo já está com tudo finalizado. Então, não tem essa correria de última hora. O que gera muita ansiedade em noiva é a gente ter muita coisa para resolver e um prazo curto. O que não está sendo o nosso caso, né? Que a gente já está com as coisas bem adiantadas. E Já há no algum nosso tempo. caso, a gente escolheu você acompanhar a gente pela trajetória toda, né, do casamento, Desde o ajudar primeiro- desde o primeiro dia que a gente esteve aqui até no dia Antes de resolver a data. antes de resolver a data. Inclusive conhecemos o Max. Foi, através da Juliana. Ju. Foi. E, então, assim, seu trabalho pode ser tanto o pré-casamento quanto o dia, né? Ah, sim. Porque assim, a gente tem 2 tipos, né, de assessoria, que é uma assessoria que a gente acompanha tudo, como faz com vocês, e tem a assessoria parcial, que seria, assim, entre aspas, o dia, mas eu não posso cair de gaiato lá no dia, né, Max? Tem que ter um acompanhamento, porque como é que eu ia indicar o Max se eu só fosse no dia? É verdade. É, Max? Eu não consigo imaginar montar isso tudo, né? Essa festa toda. Eu já essa- vi no dia dar problema, assim, de repente você tem que dar conta da falta de alguma coisa. E imagina o noivo lá que... Nunca vi, né? Eu nunca vi. Graças a Deus, né? Mas eu não assim, queria ver no eu nosso. sei de histórias assim de amigos fotógrafos que às vezes comentam que fizeram, nossa, passei um aperto porque não tinha cerimonial. Então assim, Eu acho que hoje acaba em que os dia noivos isso é vão- um pouco menos, né? acho que Nem agora- que às vezes a pessoa contrata mais pro dia. Mas assim, é uma coisa que não tem como, você não dá O conta. dia você quer do ficar dia. tranquilo, aproveitar o seu Porque momento. senão você A gente acaba espera, sobrecarregando a família. Sim, com Né? certeza. E aí a mãe fica muito estressada, as É. irmã de noiva fica bem estressada. São coisas que... Noivo também, o Pedro não, porque o Pedro participou de tudo, É viu, verdade, gente? Ele é um noivo ou noiva. Mas tem noivo que eu conheço no dia. Isso acontece muito. Então, assim, Eu ia te perguntar e ele isso. fica muito ansioso, porque ele não sabe se as coisas estão certas, né? A noiva acompanhou tudo desde o começo, ela tem essa segurança, ela conhece os fornecedores, e a gente não vai correr esse risco, né, Eu dou Pedro? conta da cor da flor, só o vestido da noiva que realmente eu acho Tá que fugindo Isso aí do- também é demais, né? É. Eu já vi. Até o Max Até o vai Max ver. já viu. Deu uma já viu aí, tá vendo? Mas é a vida, né? Ju, e se você pudesse dar uma dica, qual que você acha que seria assim, a dica mais valiosa? Arruma um cerimonial, gente. Não, é sério, é muito importante. O Max tá aqui, não me deixa mentir. Sim. Independente, assim, do cerimonial, claro que se for comigo vai ser ótimo, mas assim, a noiva não dá conta. Não adianta se achar, não tenta abraçar o mundo, porque assim, você não vai conseguir. Porque não é só a organização, é o seu dia. Então você tem que estar ali no seu dia descansada.
que a gente vai estar ali trabalhando para você. Então, assim, sincronizando tudo com todos os fornecedores contratados e fazendo tudo do jeito que você planejou. A gente faz acontecer isso. É assim que eu penso, assim, exatamente assim que eu penso no papel da cerimonialista, porque no dia do casamento, teoricamente, a gente está lá para se divertir. Com certeza. É o final de tudo isso que a gente vem de um fazendo ano junto. preparando, É a uma hora de preparação. aproveitar tudo isso. É hora de aproveitar. Né? Com segurança. Com segurança Com e tranquilidade. Né? Exatamente. Ei, Vem, Pedrão. Beleza? Joia. Tudo bem? Tudo bom? Ju. Tudo bom? Tudo jóia, querido? Vamos chegar pra cá, a gente pode ficar à vontade. Ótimo. Agora a gente está aqui com o Douglas. O Douglas é que vai fazer a nossa caligrafia artística dos convites. Douglas, como que funciona a caligrafia artística, os estilos de letra? Como que você trabalha? Então, antes eu preciso falar que as pessoas começam a ver o teu evento, o seu casamento a partir do convite. Sim. Né? Então, a gente recebe uma lista e a letra que nós trabalhamos é a britânica e aí itálica. Vocês vão casar, envia para mim a lista com uma média de 2 meses de antecedência para dar o período de eu escrever e vocês conseguirem enviar essa lista. E aí, a partir do momento em que me entregou a lista, a gente faz um teste de tinta, de aceitação da pena, porque existem vários tipos de papel. Então, às vezes tem um craft, tem um linha, tem um crochê, isso tudo acaba interferindo na questão da tinta. O nosso vai ser o craft, né? O craft, né? Eu gosto bastante. É bem fácil de trabalhar. Então, e aí, a partir disso, a gente vê o que vai ser mais aceitável para o papel. Às vezes, a gente tem um convite que o envelope dele é perfeito, mas a pena não vai ter aceitação. Sim. E aí, a gente vai e trabalha com a técnica nanquim, que é essa caneta aqui. E aí, se de repente é um 15 anos, a menina quer uma coisa com mais glitter, uma coisa mais purpurinada, a gente trabalha com a caneta em gel, que não tem necessidade de ser com a pena, que é o que a gente usa sempre com o tinteiro. Sim. Tá? E aí, sempre que me envia a lista, ou até antes de enviar, eu sempre dou uma assessoria, por exemplo, tá na dúvida de como que vai ser, como que vai chamar um tio, um primo, um amigo de infância. A primeira coisa que eu perguntei pra ele. Fala comigo, e aí eu sempre sugiro. Você chamou a pessoa de apelido uma vida inteira, só porque o seu casamento você vai chamar do nome? Tão formal, né? Não né? precisa. Fica até sem graça, né? Pra chamar um cara de um apelido. Mas fica bonito de qualquer jeito. Né? Então a gente, eu sempre oriento para a pessoa poder também se sentir confortável. Então chama pelo apelido, não tem problema. Mas se você me perguntar assim, Douglas, mas me fala como é que é um convite informal? Informal é aquele que você vai colocar direto o nome da pessoa. Por exemplo, que vocês vão me convidar. Aí vão colocar Douglas, ponto. Vai ser só o Douglas? Só o Douglas. Não, é o Douglas e a mãe. Então, Douglas e família. O Douglas só mora com a mãe, né? E a gente até esbarra. Assim como se, por exemplo, você morasse com mãe e irmão, não fosse convidar seu irmão. Isso, exatamente. Colocaria seu nome, o nome da sua mãe, ponto final. Isso, exatamente isso. Para não sugerir família que outras pessoas pudessem ver o casamento. A diferença, que é uma questão muito delicada, é que se você vai convidar a família, eu penso, e eu acho que é de uma maneira mais elegante, é você que você convide a família mesmo. Se não for, que coloque só o seu nome, o nome da pessoa, na verdade, e o nome de quem você quer convidar. Individual, senão, né? Exato, porque senão ela vai achar que ela também está sendo convidada. E quando ela vê, não teria o convite individual, que é o que define que vai ser para a recepção. Das pessoas. Né? Perfeito. Douglas, tamanho, tipo de papel, tem alguma restrição, alguma limitação na nossa escolha? Então, isso varia sempre do estilo do convite que você quer, do design que você quer trazer e também de acordo com o ambiente que vai ter na festa. Então, por exemplo, às vezes é um casamento mais clássico, então, às vezes, um convite que ele vai ter um alto relevo, ele vai ser branquinho com dourado, tem problema nenhum. Né? É exatamente como esse. Às vezes vai ser um casamento no campo. Esse é ótimo de escrever. Né? Aí se de repente... E aí, se de repente vai ser, por exemplo, esse convite aqui, ele já é um maiorzinho, né, um pouco mais retangular, vai ser uma festa um pouquinho mais formal, né, e é sempre interessante ver
qual que é o projeto arquitetônico interno e externo, para ver qual que é o design e o tipo de coisa que a gente vai exercer para que exatamente, para estar todo mundo, digamos assim, para estar conversando, isso, né? Tem que estar todo mundo conversando, né? Então, uma coisa que é muito importante frisar é a gramatura do papel. Então, por exemplo, às vezes os papéis que são de 180 gramaturas para cima são sempre os melhores. Tem sempre uma aceitação da pena maior, que a tinta às vezes não vai puxar tanto como um de gramatura menor. Então, por exemplo, esse daqui... Então, esse é igual o nosso. Esse é igual de vocês. O nosso vai ser só o corte que é um pouco diferente. Né? Mas a proposta do craft é essa, né? É isso aí. Ótimo. Por ser um casamento de uno, né? Isso conversa com a identidade visual que a gente está tentando criar também para o casamento. E uma coisa também, só fazendo um adendo que é muito importante, é o tamanho do convite. Sim. Então, por exemplo, quando você vai colocar uma nomenclatura em determinado convite, é importante você ver se aquilo, imaginar até, ou então às vezes entrar em contato comigo antes de fazer o convite também, eu dou essa assessoria, de saber se vai combinar a lista com o tamanho do convite. Isso é muito importante. Né? Eu não posso pegar um nome grande e colocar num convitinho pequeno, que aquilo que era para ser bonito acaba ficando feio, né? Fica esquisito. Né? Vocês tenham gostado, é um tema super diferente, tem muita gente que ainda não conhece o trabalho, né, Douglas? Espero que tenha esclarecido as dúvidas assim como esclareceram as nossas. Ótimo. Isso aí, com certeza. E aí, quem tiver mais alguma dúvida, anota aqui na nossa live, na semana que vem eu vou lançar o horário lá no Instagram e a gente conversa mais um pouquinho com o Douglas. Exatamente. Beijo, gente, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. As coisas que a gente tinha pensado, né? Aí, não tem esporro não, tá? Acho que Pode é só Sim, então. Só um segundinho. Eu também achei que era esporro nas primeiras vezes. Não, eu já tinha visto que era. Né?